chamado Argentino Ojeda, que era um pesquisador, e ele doou para esse Museu OVNI, da Andrea Simondini, Certo. né? E da mãe dela também, né? São as duas que são curadoras lá do museu. E uma das peças teria sido doada por esse carioca aqui, que é o Dr. Olavo Fontes, que é esse aqui. Esse aqui, sim. O Dr. Olavo Fontes. Pegar esses documentos, olha. Teve um evento, né, no Rio de Janeiro, onde esse argentino veio, e aí o Dr. Olavo Fontes passou às mãos dele um pedaço desse magnésio do objeto voador não identificado, que explodiu lá na Praia das Toninhas. Faz tempo, hein? Isso. Aí o que aconteceu? Os anos se passaram, eu fiz uma petição junto ao SIC, que é aquele Serviço de Informação Cidadão. E aí um filho de um ex-militar do Exército viu essa petição, entrou em contato comigo e falou assim, olha, eu tenho 4 fragmentos que o meu pai, ele contava que participou dessa operação de recolher esses fragmentos. Ele era do Exército, só que eu não quero o nome do meu pai envolvido nisso. Estou te cedendo esse material para pesquisa, né? E também não quero o meu nome envolvido com isso, nada disso. Estou apenas passando, tendo a consciência de que seria um bem para os teus estudos, né? Para a ciência, sei lá, para a ufologia. Ajudar de alguma forma. Ajudar de alguma forma. E ele me cedeu esses 4 fragmentos. Qual que é o impasse que eu tive num primeiro momento? Será que era uma brincadeira dessa pessoa? Olha isso. Mas não me pareceu ser uma brincadeira. Ou seria realmente pedaços do fragmento do OVNI que explodiu em 1957. Assim, aparentemente, se você olhar as fotos do passado, de 57, a gente vai ver que se assemelha bastante muito. A esses fragmentos aí, bem parecido mesmo. Só que visualmente eu não poderia falar que era do mesmo caso. Então, a primeira coisa que eu fiz foi fazer uma análise qualitativa para ver se aquele metal tinha um percentual de magnésio grande ali e o que mais tinha. Aí foi feito e deu com uma concentração de magnésio forte. Beleza. Eu não sabia o percentual, então aí eu fui depois no LCT, que é na USP, e a gente fez essa análise quantitativa para saber o percentual na peça. E quem faz isso é microscópio, etc. Faz essa análise. Microscópio eletrônico, e tem toda uma análise, né, que é feita. Isso foi pago, logicamente. A gente fez uma vaquinha na época que a gente tinha grana, e aí o pessoal ajudou, a gente conseguiu o dinheiro, fomos lá, fizemos análise. Todos e no final, o professor Henrique Ken e a doutora Maria Manuela Tassinari assinaram aqui dizendo que os estudos efetuados indicam que os fragmentos são constituídos basicamente por Mg, que é magnésio, teores de 99,3, com inclusões compostas preferencialmente por MgO, que é óxido de magnésio enferrujado. O 0,07% era óxido de magnésio. Então, com isso a gente comprovou que o metal era realmente daquele caso. Agora, isso é extraterrestre, é terrestre? Porque aí as perguntas que vêm, poderia ser um meteorito? Poderia ter sido feito numa metalurgia do Brasil? Primeiro, a gente foi atrás de tudo isso. Metalurgia ali na região não tinha. Poderia ser, de repente, magnésio de algum avião, alguma coisa que explodiu? Não tinha registros de aviões que caíram ali naquela época. Então, ficaria já descartado esse tipo de coisa. 1957, você não tinha ainda o homem indo para a Lua, né? Já começou alguma coisa espacial, mas não estava tão avançado assim. Agora, meteorito poderia ser? A gente consultou 2 especialistas em meteorito. Temos um laudo do Paulo Anselmo Mattioli, que é um especialista em meteoritos, e ele falou que garantiu que isso daí não é meteorito.
que meteoritos que já caíram na Terra, eles têm uma característica física própria, por causa do calor, quando ele entra na atmosfera. Tem lá uma parte física característica. E, além do mais, não existe meteorito que é só magnésio. Quando aparece magnésio no meteorito, ele vem composto com níquel, estanfiodita, farrigitonita, ferro, né, níquel, vem com algum outro tipo de elemento combinado. Sendo que o magnésio, no máximo, chegaria, e pelo menos em amostras que já caíram na Terra, 26%, nunca 99,9%. Então ele falou, isso daí é algo manufaturado. Algo que foi feito agora. Se foi na Terra ou fora, não dá para saber. Certo. Mas aí, um físico francês, ele esteve no Museu OVNI, que eu estive também, e conseguiu amostras dessas peças que são um pouquinho maiores e levou para uma universidade em Stanford, nos Estados Unidos. E o Peter Sturrock, que é um professor lá, pediu para que fosse analisado esses fragmentos, e eram análises bem avançadas que não tinha na época. É uma análise isotópica, onde você analisa os isótopos constantes no magnésio. E o que revelou essas análises lá nos Estados Unidos? Que os isótopos constantes dos fragmentos do OVNI de Ubatuba não são magnésio terrestre. Eles compararam com isótopos de magnésio terrestre de várias partes do mundo. Beleza. E aquilo é diferente. Caramba. Então, aquilo é extraterrestre. Eu posso falar hoje com 100% de certeza que é extraterrestre. Não foi feito aqui. Porque não é magnésio daqui. Então, como tem os depoimentos, né, das testemunhas que viram um OVNI, etc. e tal, está dentro de uma região de grande incidência ufológica, essa seria a maior prova hoje da existência de um OVNI, de um objeto voador não identificado.